E... Isso daí. Boa noite, Meu amigo. amigo, boa noite. E aí, como é que você tá? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. É isso daí. Vamos nós a aprender um pouquinho mais, né? Sempre nessa evolução. Eu estava hoje conversando com um amigo e um dos pontos para todo o nosso objetivo foi que chegamos em comum uma certeza. A gente sempre está aprendendo, né? Hoje a gente já é diferente de ontem. Alguma coisa a gente já aprendeu, né? Seja, seja com as, as experiências boas ou ruins, né? A gente tem sempre um aprendizado, não é verdade? Então, Verdade. sempre tem um aprendizado. E sobre esse tema, mas tem algo que tem me chamado muita atenção, até por conta dessa pandemia, né? De tudo que a gente está vivendo hoje. Nesse retorno, né? Como, como as empresas estão preparadas para tratar os seus colaboradores, né? Porque diante de tanta notícia que a gente tem visto, pessoas estão adoecendo, né? Então, dessas do tipo de doenças psicológicas, cada vez mais eu acho que as pessoas até não sabiam que tinham e por conta dessa situação ficaram mais evidentes, né? Pessoas vão chegar com depressão, síndrome do pânico e vários outros tipos de doenças, né? E às vezes a gente acha que é só uma tristeza, mas com isso tudo fica evidenciado que a gente precisa buscar essa qualidade de vida, esse lado psicológico, né? Porque a tendência hoje no mercado de trabalho, as pessoas vão buscar a parte financeira e não colocam na balança a parte de qualidade de vida, você está bem psicologicamente, né? Então esse é um ponto que tem me chamado a atenção sobre isso, de como as pessoas vão chegar, vão sair no meio dessa pandemia e se hoje as empresas estão montando um plano de ação para tratar esses colaboradores, né? Então, hoje fica evidente que é muito mais do que o acompanhamento só na hora de admitir, de demitir e todo o processo. É muito mais do que isso. E esse foi um tema muito que me chamou muita atenção diante de tudo que eu tenho acompanhado e visto por aí, né? É... Antes de mais nada, galera, para quem não me conhece aí, tá? Meu nome é Rogério Menezes, tá bom? Eu sou fundador do Instituto Quírios, tá? O Instituto Quírios, ele tem uma pegada, ele tem um objetivo, que é empoderar as pessoas para o mercado de trabalho e para também quem quer montar a sua empresa, tá? Então a gente trabalha com vários módulos, tá bom? Dentro do curso, porque a gente tem um curso de entrada que é o Poder Quírios, que a pessoa se empodera e depois a gente dá um direcionamento para essa pessoa de acordo com o que ela se achar, tá? De acordo com seus objetivos e metas. A gente dá um direcionamento, seja ele
em planejamento de carreira, ou seja ele de montar um negócio do zero, tá bom? Essa é a nossa pegada. Então, eu estou até fazendo o nosso e-book agora, e nosso e-book é só do primeiro módulo do curso Poder Quírios, tá? E só no primeiro módulo são 10 matérias importantes, tá bom? Trabalhamos várias questões de identidade, propósito, ressignificar muitas coisas do passado. Trabalhamos o ser humano primeiro para que depois a gente ensine ela outras matérias, que trabalhar inteligência emocional, trabalhar a área financeira, trabalhar empreendedorismo, trabalhar vendas, trabalhar oratória, trabalhar liderança. Então a gente forma o ser humano de forma completa para ele seguir em frente. Porque a maioria das pessoas, a maioria da sociedade, elas não estão empoderadas, sabe, no seu propósito. Então o Instituto tem esse objetivo, tá bom? Só para esclarecer a galera aí. E, galera, vai clicando aí no aviãozinho e chama mais pessoas aí para assistir essa live, que essa live vai ser top, tá? Vai ser top. A gente vai falar de muitas coisas da empresa. Eu trouxe até alguns livros aqui para estar embasando a nossa live de hoje, tá? Trouxe até alguns livros aqui, ó. Esse aqui é top, o 8º Hábito, do Stephen Covey. Ele que escreveu os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Então, chama a galera aí que a gente vai trabalhar vários conceitos aí. Trouxe outro também do Daniel Goleman, que é a liderança na inteligência emocional. Muito bom. Também, tem esse aqui que eu estou relendo, que é o Poder do Hábito. Então, galera... top! Estou com outro aqui do lado também, que eu estou fazendo um vídeo para um amigo meu, para ele dar de graça no curso dele depois. Vai ser uma recompensa para a galera que comprar o curso, que eu estou fazendo aqui um vídeo também sobre mindset, forma de pensar. Então, ó, hoje a gente vai ter um bate-papo legal aqui, tá? Então, marca no aviãozinho pessoas aí da área empresarial, da área de psicologia, que a gente vai trabalhar uns conceitos legais aqui. E antes de mais nada, eu quero te perguntar, Flávio, que voz é essa, irmão? Eu também tô gravando algumas aulas aí, tô dando alguns treinamentos aí para uma empresa. Aí, filho, tem que trabalhar também. A gente não é cantor, não, mas a voz é fundamental, né? Oratória. Vamos começar. Vamos começar. O Flávio jogou algumas perguntas aí no ar, né? Flávio, algumas coisas que eu já vinha falando já há muito tempo, que eu sou um cara... eu estava até fazendo a introdução aqui do meu livro sobre a briga do senso comum com o filosófico, né? A filosofia, ela defende o senso crítico, enquanto a sociedade vive o senso comum. O senso comum são as experiências, né, do passado, só que às vezes essas experiências, elas não são jogadas à luz do filosófico, do senso crítico. E a gente vai, sabe, fazendo o comportamento porque herdamos, sabe, dos nossos pais, que herdaram dos avós, e a gente não se pergunta se aquilo está certo ou está errado. Essa é a incógnita do senso comum, né? Então, eu sou um cara muito filosófico porque eu tenho um senso crítico muito apurado, de perguntar se aquilo ali está certo ou está errado. Então, com relação à parte de gerência, a parte, né, empresarial, eu sempre quis levar sempre para um lado holístico e espiritual. E hoje, de certa forma, cara, holístico e espiritual por causa do significado que aquilo tem que representar para a gente, né? Eu acho que o nosso trabalho, ele tem que trazer um significado que seja além do dinheiro. Você falou sobre isso daí, que às vezes as pessoas só estão indo lá por causa do dinheiro. E se for só por causa do dinheiro, eu acho que isso fica muito pobre. Fica muito pobre. Eu acho que tem que ter uma máxima, entendeu? Que seja além do dinheiro, tem que ter outros significados. Então, o que acontece? A parte holística e espiritual, né, do trabalho, ela consiste em pessoas.
Porque às vezes a empresa ela só trabalha com números. Então, você falou aí de alguns pontos, né? Como é que as empresas estão lidando com os funcionários aí nessa crise, porque as pessoas estão ficando doentes. Cara, é aquela parada da teoria do caos. Às vezes precisa alguma coisa ruim acontecer para a empresa poder acordar um pouco e começar a valorizar seus funcionários. Eu fui na lotérica, né? Semana retrasada, pagar uma conta, e o cara fechou a lotérica acho que 4 horas da tarde. Aí ele falou o seguinte para mim, e eu fui o último a entrar, e logo ele fechou a porta. Aí ele falou um negócio para mim. Cara, dos meus 6 funcionários que eu tenho aqui na lotérica, 3 pegaram coronavírus. Porque o dinheiro, ele é muito transmissor. O pessoal de banco, a aposentadoria deles é até menor no sentido de tempo, porque eles têm mais propensão à doença. Então, ele tem aquela parada da insalubridade. Os bancários, cara, ficam muito tuberculosos. Pegam muito tuberculose com facilidade, porque o vírus da tuberculose é um vírus que ele fica no ambiente um pouco mais tempo do que outros vírus. Então, os bancários, cara, eu estava vendo uma reportagem sobre isso, eles têm uma facilidade de pegar tuberculose. Então, olha só, o cara da lotérica tinha 6 funcionários. De 6 funcionários, 3 pegaram coronavírus. E o cara tendo que parar de atender as pessoas porque os funcionários ficaram doentes. Eu tenho certeza que o ponto de vista desse empresário, porque ele está deixando de ganhar dinheiro. E as empresas estão vendo agora que o lado pessoal das empresas, né, a empresa tem pessoas, processos e produtos. E tem a parte de fornecedores, tem a parte de cliente e tal, mas internamente ela tem pessoas, processos e produtos. E às vezes se dá muita ênfase em processos, muita ênfase em produto, muita ênfase nos preços, mas pouca ênfase no capital pessoal da empresa. Muita ênfase nas pessoas. E você falou, cara, as pessoas estão ficando doentes. E aí? Eu acho que isso aí está trazendo um novo pensar, está trazendo um novo senso crítico para as empresas, no sentido de lidar com seus funcionários, de repensar a forma como eu lido com eles. Porque são pessoas, cara. São pessoas que têm o emocional, que têm o psicológico, que têm uma família por trás delas. E olha o que de certa forma, o caos está trazendo, entendeu? De reflexão, para que a gente jogue no senso crítico aí, para a gente poder ter um olhar mais humano, né? Eu costumo dizer que o humano, que o indivíduo, não necessariamente ele é um ser humano, porque ele precisa primeiro ser humanizado. E dentro desse ponto de vista, muitas empresas precisam ser humanizadas. Precisa ter um viés humano, sabe, de lidar com seus colaboradores, de lidar com os funcionários, de lidar com a família que está por trás dos funcionários. Verdade. Show? Show. E uma grande preocupação, do jeito que está o caos hoje, da crise econômica, com essa volta, as empresas vão querer ganhar tempo e produtividade daquilo que ela deixou de perder naquele tempo. Então, se hoje o mercado de trabalho já é um volume que precisa de uma resposta muito rápida, então quer dizer, eles vão querer acelerar isso. Então a grande preocupação, será que com essa aceleração, esse intuito de tentar girar a economia da sua empresa, eles vão pensar, né, em primeiro cuidar, né, da sua estrutura que vai dar esse retorno, entendeu? Então hoje, não só nas empresas, mas também no lado pessoal fora, sabe? O próprio o dono do comércio, quem trabalha autônomo, vai querer correr contra o tempo.
mas devemos focar também na nossa saúde emocional, entendeu? Porque ela pode, você falou tudo na divulgação, tudo dos cursos, da orientação que você dá, primeiro começa o quê? Aqui, ó. Se a pessoa que for orientada não tiver uma mente aberta, sabe? Não tiver ciência da onde ela quer ir, da ciência do que ela tem que fazer, do que ela precisa, da gestão de tempo dela, porque isso tem que ter, sabe? Saber separar. Não, eu sei que eu preciso de tempo para correr atrás, ganhar o tempo perdido, mas eu sei que eu preciso estar bem para que seja efetivo o que eu vou fazer. Entendeu? Então. Você falou aí a respeito de que as empresas elas vão querer correr atrás do tempo perdido. E isso é perigoso. Eu dou um conselho para as empresas. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Por quê? A economia ela vai querer, né, resgatar o tempo perdido. Ela vai querer se reerguer. Só que vai devagar, cara. Não tenta, sabe, resgatar o tempo perdido, né? Tem um negócio que é interessante, cara. É muito interessante você ficar, né, de bem consigo mesmo, no sentido de perder coisas. Sabe aquela parada? Perdeu? Uhum. Irmão, se a gente tiver emocionalmente sadio para perder, isso não te afeta tanto. Perdeu, parceiro. Acabou. Foi embora. Isso pode até parecer um pouco sem sentimento, né? Muito racional, mas se você não tratar o seu emocional dessa forma, você vai ficar sofrendo e ficar remoendo o tempo perdido. Então, olha só, empresas perderam muita coisa. Meu irmão, perdeu. Todo mundo perdeu. Então, muita calma em querer, sabe, resgatar tudo aquilo que foi perdido. Muita calma, cara. Continua a empresa priorizando seus funcionários, continua priorizando o colaborador. Não deixe ele desamparado. Esse vai ser o pilar que vocês vão conseguir se reerguer, pessoas. Não adianta, vou dobrar a minha meta. Não, as pessoas estão começando a comprar. Vou, sabe, começar a chicote no lombo de todo mundo para poder vender mais, para poder oferecer mais. Ninguém pode ficar parado e tal. O funcionário não pode mais encostar para descansar, não pode sentar mais. Entendeu? São coisas que daqui a pouco a gerência vai querer resgatar um tempo que foi embora. Irmão, foi embora, acabou. E agora a gente tem que ir, muito devagar, respeitando o processo. Aí entra a parada do processo. Vamos respeitar o processo porque a gente lidar com pessoas, cara. A gente não pode, sabe, sacrificar as pessoas por causa do meu bem, sabe, do bem da empresa. Eu sei que a empresa trabalha com números, show, maneiro, mas, cara, sempre serão pessoas que vão entregar os números. E se o clima organizacional estiver bem gerido, irmão, você vai ter número. Então, se preocupe, empresa, nesse momento, a gerir as pessoas, a gerir o emocional. Porque, como o Flávio falou, as pessoas estão ficando doentes, as famílias estão ficando sem sustento. Beleza, galera tá dando férias coletivas aí, o pessoal tá pagando agora por quinzena, o dinheiro tá entrando, mas tá entrando devagar, o pessoal tá se reinventando. Maneiro, legal, cara. Mas não deixa, irmão, não deixa isso subir a cabeça. Vai devagar, pensa direitinho no que vai fazer, esteja amigo dos processos. O processo vai ser lento de recuperação.
não vai ser rápido. Não vai ser rápido. Verdade. E eu tava estou num grupo de gestores, né? E levantei esse tema lá. E o principal despertamento é, já desde agora, os gestores, a parte de cima da pirâmide, ter uma consciência e se preparar, entendeu? Porque não adianta a parte de baixo, a parte operacional, se preparar se a parte de cima da liderança, de quem gerencia esses processos, não tiver uma mente voltada para isso, entendeu? Então, a importância da psicologia hoje em relação à aproximação com esses colaboradores, né? com essas pessoas que fazem o processo andar. Né? Porque se não tiver bem psicologicamente, acabou. Hoje, se você pegar os números de absenteísmo, sabe, uma grande parte é voltada para problemas psicológicos, sabe, depressão, estafa, sabe, um acompanhamento que hoje, se através da psicologia e de treinamentos preparassem, né, a sua equipe, hoje eu não teria para colocar 100%, né, de resultado, mas eu creio que uma grande porcentagem iria diminuir do absenteísmo, sabe? Você tá perto, saber que se a pessoa está bem, sabe? Porque já ficou comprovado que quando a pessoa está bem psicologicamente e tem uma qualidade de vida e de trabalho, cara, os resultados dela são, cara, espetaculares, entendeu? Então, se nós temos o número e conseguimos identificar isso, o porquê não montar estratégias voltadas? Então, hoje, as empresas preferem gastar mais, porque se gasta mais demitindo e contratando outra pessoa, entendeu? Do que você preparando um treinamento para poder preparar e dar atenção àqueles seus funcionários que hoje você tem em mãos, entendeu? Você quer ver uma coisa? Eu estava assistindo uma palestra de nutricionista e eu estou até querendo trazer um nutricionista aqui nas nossas lives. Eu estou fazendo um material legal. Segunda e terça agora eu trouxe duas pessoas da área da educação física. E eu estou querendo trazer um nutricionista. E eu estava vendo uma palestra com esse nutricionista e ele falando a respeito de que a imunidade do corpo ela abaixa mais com o estresse e o medo do que com a alimentação ruim. Olha o dado. A imunidade do corpo abaixa mais com estresse e com medo do que uma alimentação ruim, do que a falta de exercício. Então, olha só. Se os funcionários estiverem com medo de ser demitido, funcionários com milhões de anos aí, 10 anos de carteira assinada, aprendeu a vida toda a fazer aquilo. E se a empresa não der um respaldo para eles, se a empresa não tiver um plano estratégico, né, que vem lá de cima, não falo nem do tático, nem do operacional, mas estratégico, né, da diretoria. Se não tiver uma cobertura estratégica para que esses funcionários permaneçam, você causa um medo, sabe, nos funcionários, que eles ficam mais suscetíveis e até mesmo conseguem entrar na área de risco com relação ao coronavírus por causa desses medos.
Sim, Porque, cara, as pessoas querem, cara, continuar mantendo suas famílias. Isso é um medo. Isso causa um certo estresse, sabe? O estresse da desesperança. A desesperança é algo, sabe, que causa um estresse gigantesco. Tem até uma frasezinha que fala que o ser humano ele pode ficar 30 dias sem comer, 30 dias sem comer, 4 dias sem água, 6 minutos sem respirar, mas não pode ficar 1 minuto sem esperança. 1 segundo sem esperança. Então, olha só, como é importante hoje o pensamento estratégico das empresas em criar um ambiente de segurança e que não tenha estresse. Como é importante hoje o cuidado das empresas com relação aos funcionários, sabe? As empresas, elas precisam, cara, ter um plano de ação, até mesmo um plano emergencial para essa crise, tá? Porque, cara, uma empresa, tá, que se preze, ela tem que ter um caixa que consiga pelo menos em 6 meses aí passar, vamos colocar assim, não entrou nada, eu tenho dinheiro para 6 meses me manter. Empresa que é empresa, tá? Empresa que vende o almoço para comprar a janta, ela não está pensando na sua subsistência. Ela não está pensando, sabe, na sustentabilidade se eu vou estar vivo daqui a 15 anos. Então, empresa que é empresa, ela tem que pensar em ser permanente, ser eterna. claro. No sentido de deixar um legado. E isso traz para o funcionário uma certa estabilidade. Tira ele do estresse e do medo. Ou seja, empodera ele. Empodera ele em saber que, cara, o meu trabalho aqui está assegurado, porque essa é uma empresa estratégica. Entendeu a parada? Trazer essa segurança, cara, para quem está ali, para quem está junto. Sim, Porque, sim, cara, é o cara que está trazendo o pão de cada dia para a empresa. E eu tenho que dar segurança para esse cara, mano. Eu tenho que, sabe, gerar um caixa que eu possa ficar aí durante uns 6, 1 ano, sei lá, sem entrar dinheiro nenhum e eu continuar pagando minhas contas. Empresa tem que pensar nisso. Então, ela não pode ser pega de surpresa. Porque é o funcionário, cara, é o colaborador que está ali junto. Pegou? verdade. E hoje, quando se fala em plano de continuidade de negócios, a empresa volta as suas atenções só para as vendas, para a economia, né, de estratégias para gerar uma renda, né, desse retorno financeiro. Mas engloba muito mais do que isso, porque o ativo hoje das empresas, para que cheguem a esse resultado, é o fator humano, né? Então, faz parte da engrenagem. Então, hoje, se ele não montar, né, através disso que nós estamos passando, um plano de continuidade de negócio e incluir o fator humano, cara, ele deixa de uma peça do lado de fora que roda as outras engrenagens junto, entendeu? Então, é muito mais o acompanhamento em relação ao, como vou te falar, fora esses treinamentos, esse acompanhamento, a motivação do funcionário também dentro do ambiente corporativo. Porque também se ele hoje não vê um plano de crescimento, de motivação, cara, ele fica desmotivado e o rendimento dele cai. Então, se a empresa também não se preparar para isso, cara, então sempre tem Cara, que gerar. deixa eu jogar um dado para você. Você é um cara que trabalha com empresas também. De 10 reuniões, e agora eu estou falando da parte operacional, tá? De 10 reuniões de gerência, quantas reuniões
são para decidir coisas com relação ao bem-estar dos funcionários. Ai, ai. Hoje, se bora botar nas grandes empresas, se tem ao longo do ano, cara, eu vejo, já passei por isso, sabe? De a liderança, né, a parte de cima, ter 10, 15 cursos durante o ano para poder gestão de pessoas, é, dar cursos de desenvolvimento de equipe, e quando você chega na hora de aplicar, não é nada disso, sabe? De você olha assim, cadê a gestão de pessoas, cara? Gestão de pessoas é muito mais do que você pegar lá e resolver a parte administrativa de um funcionário. É isso que eu ia falar. Você falou de gestão de pessoas aí, só que a parte da gestão de pessoa que eles pegam para poder trazer na reunião não tem nada a ver com pessoas não, tá? Não, 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 Não não, tem nada a ver com pessoas não. não. Tem a Sabe? ver com gestão de desempenho. E eles Sim, chamam de gestão de pessoas. né? Justamente. Então, o que acontece? Eles têm uma visão em relação à gestão de pessoas, tratar o seu ativo, sabe? Para eles te pagando direitinho, né? Tratando do teu administrativo certinho, não faltando de refeição, tendo ali o teu plano de saúde, tudo certinho, tudo bem, ajuda, sabe? Mas o grande intuito, o conceito real de gestão de pessoas, cara, é totalmente outro, sabe? De tratar o emocional, tratar o desenvolvimento, sabe? Então, cara, eles estão com um conceito muito errado. Então, na hora de aplicar, nunca eles vão conseguir aplicar sobre o ativo, sobre o humano. Eles vão aplicar sobre a parte administrativa, entendeu? Enquanto isso, É. o povo continua adoecendo. Isso, continua adoecendo. Porque, olha só, vou jogar outro dado aqui, porque com relação à gestão de pessoas mesmo, só é conversado nas reuniões de CIPA. Só é Verdade. conversado quando alguém, sabe, a galera da CIPA, que às vezes é por obrigação também, vai olhar que tipo de ambiente o trabalhador está ali realizando seu trabalho, se é perigoso ou não, né, de fazer aquela análise de risco, de fazer Isso. tudo aquilo que o funcionário está falando. Isso aí é gestão de pessoas. E às vezes essas coisas só vão ser colocadas na CIPA. Porque aí na reunião da CIPA, que às vezes não participa ninguém, a galera da CIPA gosta de ficar pedindo colaboração do que você acha que tem que fazer aqui na empresa. Isso. Aí só nessa reunião que essa pergunta é jogada em pauta. Só na reunião da CIPA. Que o funcionário, que o colaborador tem voz para poder, sabe, dizer o que é importante e o que não é importante para a empresa ali e para ele. No sentido de empresa, no sentido do ambiente de trabalho. Só nas reuniões da CIPA. E, cara, como eu já presenciei, não, a empresa tem o psicólogo, mas o psicólogo está lá na salinha dele. Não monta nenhuma estratégia para aproximar do colaborador. Então ele está lá, mas não adianta, entendeu? Ele está lá, mas o que acontece? Existe um muro muito grande entre o colaborador, né, e as pessoas que deveriam dar essa atenção. Eles não montam uma estratégia para escutar no dia a dia. Flávio, deixa eu te fazer uma pergunta. Ao meu ver, a maior conquista de uma empresa
é fazer com que o seu colaborador se sinta pertencente ao lugar. A maior estratégia, ao meu ver, se eu quero que alguém dê 100% de si para a minha empresa, eu tenho que fazer ele se sentir dono junto comigo. Eu tenho que fazer ele pertencente a um lugar como uma família. Isso. É um projeto final também. Diante disso, quanto que você acha que as empresas investem nisso? Não tem, cara. Não tem. Não tem. Eu não consegui, nas minhas andanças até hoje, uma empresa que foque nisso, entendeu? Que faça o colaborador, né, sentir raiva quando alguém fala mal da empresa, entendeu? Porque é isso que vai acontecer. Se você dá um valor, sabe, né, passa para o colaborador que ele crescendo, né, que você crescendo, ele está junto com você, ele faz parte daquela engrenagem, cara, vai ganhar em motivação, sabe, em o colaborador se doar, sabe, para o projeto, sabe, porque ele vai sentir que aquele projeto, cara, vai dar certo, que ele pertence àquilo também. Então hoje a gente não tem empresa que faça isso, sabe? Participei de grandes empresas que tratam como simplesmente uma matrícula, simplesmente como um número, sabe? E na hora de acompanhar que o colaborador chega a se dispor, no desespero, estou precisando, você nota isso? É uma dificuldade tremenda. As coisas que eles propõem é uma via de uma mão só. Eles só chegam próximo ao colaborador quando eles estão precisando. Quando na hora da troca, não tem, é tudo mais difícil. Verdade. Verdade. E assim, então como fazer gestão, cara, nesse tempo de crise? Como gerir funcionários nesse tempo de crise? Porque, de certa forma, essa crise veio repensar todos os conceitos, cara. A empresa, ela de certa forma, teve até que gastar dinheiro, tá? Com relação ao combate do coronavírus. Ela teve que comprar coisas para proteção dos funcionários que antes não tinha, né? Que antes não tinha. A gente, né, viu os supermercados aí, vou usar o Guanabara aqui. Eles compraram aquelas viseiras, máscara, álcool em gel, compraram um negócio de medir pressão, de medir a temperatura, botaram um acrílico na frente ali para você não ficar falando em cima do caixa. Então, olha só, olha de quanto gastaram, né, para poder se pensar um pouco, né, nos seus funcionários. E às vezes, né, se gasta por causa da obrigatoriedade. Tem que gastar. Porque senão não ia gastar não, irmão. Que os outros se lasquem por aí. Então, esse lado, cara, esse lado é muito, vou colocar assim, sensível. Porque muitas empresas receberam processos exorbitantes no sentido de dinheiro por causa dessa falta do cuidado com o humano. Empresa onde as pessoas contraíam câncer, onde elas contraíam doenças por causa do produto que estava sendo usado ali, que era um produto inadequado, mas era mais barato, mas era um produto que transmitia câncer. Quantas empresas, sabe, foram acionadas na justiça por causa da falta de condição no ambiente de trabalho, da falta de cuidado. Então, hoje, as empresas, de certa forma, estão sendo forçadas a olhar para esse lado humano. E estão gastando dinheiro, irmão, porque isso não é barato, não.
Porque uma empresa como o Guanabara, ele não tem só num lugar, tem em vários lugares. Não tem só um caixa, tem vários caixas. Então, Isso. olha aí, né, o olhar tendo que se voltar para o humano, para o funcionário, para o colaborador. Mas isso era algo que poderia já ser antecipado. Isso era algo que já poderia ter sendo visto por alguém. Né? Por exemplo, hoje em todos os caixas eles têm álcool em gel. Mas por que não já tinha antes, se o dinheiro contrai doença? Já tinha ciência disso. Sabe? Entendeu? Não era algo, entendeu? Descobri hoje. Não, irmão, já sabe que se o dinheiro é o maior transmissor de doença. E detalhe, as grandes empresas, né, até as outras pequenas, usam até a economia, o desemprego, para forçar muitos colaboradores a ver, dá o teu jeito. Quero que você venha, porque tem muitos que falam assim, ó, se você não quiser, agora mesmo vou ligar, tem 500 aqui para ficar no seu lugar. Entendeu? Então, hoje, pela responsabilidade, né, e o medo de perder o emprego, as pessoas se sujeitam a correr esse risco por causa com medo de perder. Enquanto devia ser o contrário, né? Ele se planejar para isso e, como você falou, passar essa segurança para as pessoas, né? Os seus colaboradores. Então, essa necessidade, né? Até quando voltar, eles vão usar muito isso, né? Porque vão ter pessoas desesperadas para trabalhar, entendeu? E outras desesperadas para não perder o emprego. Então, você pega hoje a depressão, a síndrome do pânico e outras doenças psicológicas já são mais do que uma realidade, entendeu? No meio do ser humano, da sociedade. Então, hoje já deixou de ser algo, olha, a pessoa com depressão, porque hoje em dia é natural você olhar para o teu lado e encontrar uma, duas, três pessoas que estão com esses sintomas, entendeu? E ainda assim, não está vendo o despertamento para se tratar essa parte psicológica, entendeu? E o que acontece? A gente consegue gerenciar e montar um plano de ação através de números. E se tratando dessa situação, hoje fica comprovado que a gente tem esses números em mãos e conhecimento para se montar um plano de estratégia de apoio às pessoas em relação a isso. Então, como você falou, elas não montam enquanto não se tornar obrigatório. Flávio, o meu material de trabalho e assim minha paixão na vida, tá? Que essa é a minha missão aqui na Terra, é empoderar as pessoas para que elas sejam donas do seu destino. Né? O nome Kyrios significa Senhor, que era, né, dado aos imperadores. Né? Os imperadores tomaram essa nomenclatura para si, porque eles se consideravam deuses. E Kyrios significa Senhor, que também foi atribuído a Jesus Cristo. E hoje, a minha matéria de trabalho é o empoderamento para que as pessoas se tornem Kyrios, se tornem senhor, sabe, do seu destino, senhor da sua trajetória. Se empoderem realmente para dar uma resposta não só para a sociedade, mas também para Deus do que ele veio fazer nessa terra. Então, dentro dessa pegada, cara, que tanto eu quanto você, a gente meio que se libertou desse sistema, a maior segurança que uma pessoa pode ter é ela se empoderar. É ela conseguir olhar para si mesma, mesmo que ainda dentro de uma empresa, e conseguir
gerar sua identidade, conseguir achar seu propósito, porque isso vai trazer mais segurança para ela do que a falta do emprego, do que a falta de dinheiro, porque uma vez que ela se encontra, ela começa a se estabilizar na vida, no sentido de futuro. E agora ela chama mais para si a responsabilidade da ação, do fazer. Aí o milagre começa a acontecer. Porque o que é o milagre? É quando você coloca em ação os teus projetos e Deus vai lá assinando embaixo e fazendo a coisa acontecer. Porque é na ação. A fé, ela precisa da ação para se justificar. Por isso que Abraão foi o pai da fé. Porque ele agiu em cima de uma palavra. Então hoje nós temos que agir em cima de uma palavra. Em cima da palavra que a gente recebeu desde o dia do nosso nascimento. E a gente tem que descobrir que palavra é essa. Então, em se tratando, sabe, dos funcionários dentro de uma empresa, e se tratando de uma empresa, ela precisa se empoderar. Os funcionários precisam se empoderar para que, sabe, a gente se torne mais estabilizado nesse caos. Aí aquela palavra que 1000 cairão à esquerda e 10.000 à direita, isso vai se concretizar na vida da pessoa. Percebido só por causa do dinheiro. Por isso que eu falo que o dinheiro é pobre demais para trazer significado à vida de alguém. Pobre demais. O mais importante é a gente conseguir se encontrar, sabe? A gente conseguir se achar. Claro. Porque tem até um termo, né, que os jovens usam aí, né, quando o cara está usando uma roupinha legal, está usando um carrinho maneiro, ele está se achando. Né? Ou seja, na verdade, ele está perdido, ele está tentando se achar. Naquilo que reluz, mas não é ouro. Né? Não é a verdadeira riqueza. Então, cara, o empoderamento é a chave, cara. Eu acho que as pessoas deveriam ficar um pouco mais tranquilas. Eu sei que o caos está estabelecido. Só que, de certa forma, o caos ele é necessário para nos tirar do conforto, tirar essas empresas aí desse viés. Sair da procrastinação, né? Sair da procrastinação, tirar essas empresas do viés administrativo somente e realmente irem para um viés pessoal, da gestão de pessoas, do clima organizacional, de como eu consigo melhorar o trabalho do meu funcionário dentro da empresa, para que ele se sinta bem em trazer resultado. Isso. E você falando aí do que o Instituto Quírios faz, cara, eu me identifico muito e acompanho muito o teu trabalho, o que você faz dentro do Instituto, porque né, nada mais do que hoje eu estou vivendo, sabe? Eu falei que eu ministrando o curso esses dias, né? Eu voltei para casa com um sentimento assim de satisfação muito grande, sabe? E o medo se transformou numa descoberta, porque eu voltei, até falei aqui em casa, cara, eu descobri uma paixão, ensinar, passar o que se conhece, cara, é muito bom. É muito bom. Então, quando você sai da zona do medo e consegue se encontrar, rapaz, é um caminho que não tem mais volta. Sabe? É um caminho que não tem mais volta. Então, quando você se estabelece, né? Porque as pessoas direcionam muito o que elas podem fazer ou não pela idade, por tudo que já passou, mas eu, por experiência própria, eu transformei o medo que eu tinha, o senso de aprovação das pessoas, transformei hoje em paixão, sabe? E consegui enxergar que eu posso ir mais além. Então, o teu trabalho hoje dentro do Instituto Quírios, cara, é nada mais do que fazer isso,
né, empoderar as pessoas, conseguir direcionar e a mostrar para elas, cara, que o que elas enxergam hoje, rapaz, se elas soubessem e conseguissem descobrir a capacidade delas e o direcionamento, se elas seguirem, pô, filho, elas conseguiriam descobrir uma paixão por algo que está guardado aqui dentro do coração, sabe? Então, eu glorifico muito a Deus, que mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às dificuldades, cara, eu conseguiu brotar algo bom, sabe? Surgiu algo bom, nasceu algo bom. Então, é sinal que mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio ao deserto, consegue nascer ali uma fonte, entendeu? E pode sustentar uma pessoa, nasce algo bom. Então, eu sou apaixonado hoje por conhecer, e cada vez que eu conheço mais e entendo o propósito, sabe? Eu falei que em casa que o propósito de Deus é a família, né? Então, Deus vai fazer, te dar condições e estratégias para você gerar a qualidade de vida para sua família. E muitas das vezes a nossa procura é por essa estratégia, por esse dom que muitas vezes Deus já deu, mas a gente não consegue visualizar isso. Então, as oportunidades estão muitas vezes na nossa frente, né? E a gente só precisa enxergar isso. Cara, eu sou gosto muito do direcionamento que o Instituto Quírios dá, tá? E já estamos finalizando, né? Gostei muito. Eu gostaria que você falasse mais um pouco desse restante do tempo do Instituto Quírios, como é que faz para acessar, como é que faz chegar até os cursos, né? Dá uma palavrinha aí para finalizar. Pô, cara, eu sou apaixonado, cara. Eu sou apaixonado realmente. Você estava aí falando sobre você, sobre, sabe, esse encontro aí que você teve, né, consigo mesmo. Eu falo que a gente começa a viver quando a gente, né, tem esse encontro consigo mesmo. Que até então você tá vivendo, sabe, o projeto e o sonho de uma outra pessoa. Né? Você ainda não colocou os pés no chão para caminhar com suas próprias pernas. Então eu acredito que o ser humano ele foi feito por Deus para caminhar com suas próprias pernas, né? Deus ele deixa esse legado para a gente, né? E isso é reino, é você cuidar daquilo que Deus deixa, né, para a gente como legado, né? E ele nos responsabiliza por essa ação. E uma frase que eu sempre uso é que Deus assina o cheque, só que o valor quem coloca é você. Então, com relação ao curso Chama, aonde que ele vai chegar, só depende de você, tá? Eu creio. Só depende de você. Tem uma parte na Bíblia que Deus manda o profeta olhar pela janela. E ele tacar uma flecha para ver onde que ela poderia chegar. Aquilo ali é profético, né? E eu sempre trago isso para a minha vida. Deus sempre ele vai abrir janelas. Só que onde essa flecha vai chegar vai depender da gente. Vai depender da força que a gente acredita nos nossos sonhos. Ele vai abrir janelas. Mas somos nós, cara, que vamos dizer onde que a flecha vai chegar. Então, cara, eu estou muito feliz você falando aí, eu fico aqui rindo, sabe? Dessa paixão que você encontrou, cara. Você falou aí, cara, eu estava lá ministrando curso para as pessoas e quando eu cheguei em casa, eu me senti realizado. Vou te falar, entre 10 pessoas, uma consegue falar isso. Hoje na nossa sociedade. Quando voltam para casa, possam dizer assim, eu me senti realizado pelo que eu fiz hoje. Uma.
volta para casa falando isso. Porque somente essa sabe realmente o trabalho que está aqui para fazer. Não é emprego, tá? É trabalho. Trabalho é aquilo que a gente recebeu dons e talentos para executar. Então, cara, o Instituto ele está sofrendo algumas transformações, tá? Ele está se repaginando. Nesse momento agora eu estou mais na internet para poder ganhar autoridade, porque o projeto do Instituto é físico, né? É uma loja, é uma empresa física, porque o meu viés pedagógico, né, de transformação é com 3 meses, no mínimo, de transformação. Eu não acredito nesses cursos automáticos aí de um dia, né, que as pessoas vão lá fazer uma inteligência emocional para poder sair dali e apresentar resultado. Eu não acredito nisso, porque até mesmo esse livro que a gente está aqui, né, Poder do Hábito, ele fala sobre isso, cara. Então, um hábito, ele demora para ser formado. E um hábito de gerar recurso, um hábito de prosperidade, ele demora. A maioria das pessoas, elas atuam na escassez. E elas colocam todo o planejamento de vida dela em cima de uma escassez. Sabe? Não tem para todo mundo, então eu tenho que ter muita dificuldade para poder acessar. Né? Escassez no lado do concurso público, é difícil entrar, é difícil fazer. Então, é sempre pensando no escasso. Né? Só que o conceito de abundância, ele pode ser, sim, aprendido. Então, a gente está se remodelando, a gente está indo para a internet agora para ganhar autoridade, tá? E logo quando passar essa pandemia aí, a gente vai apresentar alguns projetos aí para a galera. A gente vai ter um grupo de mentoria, tá? No Telegram, gratuito, tá bom? Para quem quer montar sua empresa, a gente vai ter um grupo de mentoria gratuito e depois aí, ó. Só não aprende quem não quer. A gente está montando também o nosso e-book, tá bom? Que a gente vai também presentear para as pessoas lá no grupo de mentoria do Telegram. E depois a gente vai estar anunciando aí sobre os nossos cursos, porque a gente hoje tem o Poder Quírios como entrada, né, para transformar e empoderar a pessoa dentro do seu propósito. Depois a pessoa sai para se tornar um empresário, quem quer, tá? E quem não quer, a gente trabalha no planejamento de carreira, numa mentoria também para ela atingir resultado, até mesmo ser promovida dentro das empresas. A gente tem uma outra pegada aí dentro da espiritualidade, para ela ser promovida dentro da empresa. E depois a gente trabalha também com a empresa já formada, dando uma consultoria para ela trabalhar a questão de sustentabilidade. Daqui a 15 anos eu vou continuar existindo? Então a gente trabalha muito essa questão que a gente falou hoje aqui, que é a questão de pessoas, a questão de talento, de reter talento, de aprimorar talento, né? Desenvolver pessoas. Então o nosso viés é empoderamento. Tá? Primeiro empoderamento emocional, primeiro a gente trabalha a pessoa, para depois trabalhar o empreendedor, para depois trabalhar a empresa. Então, é uma sequência, tá? O de empreendedor não pode fazer quem não fez o Poder Quírios, que ele tem que estar com uma mentalidade já preparada, beleza? Para ele poder sequenciar aí e ter sucesso na vida e responder aquilo que Deus sempre pergunta para a gente. E aí, vai dar resultado? Vai gerar fruto? Porque o ramo que está na videira, ele tem que gerar fruto. Senão, ó, ele é